A Lei 12.683, em vigor desde julho deste ano, altera a Lei 9.613, relacionada aos crimes de lavagem de dinheiro. O fórum de hoje discute o que muda com a nova legislação. Participam do programa Roberto Biasoli, coordenador-geral de articulação institucional do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, e Antônio Gustavo Rodrigues, presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Bem, quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para tratarmos desse assunto, e gostaríamos também de convidá-los para assistir uma reportagem justamente sobre esse tema. 11 bilhões de reais. Esta foi a cifra que, segundo o Ministério da Justiça, o país perdeu com a lavagem de dinheiro de 2009 a junho de 2012. Mas o que é esse crime? É você pegar um dinheiro cuja origem é ilícita e procurar dar a ele uma destinação lícita, certo? Então, você pega, por exemplo, o dinheiro do tráfico de drogas. Então, o lucro oferido com essa atividade ilegal, você, por exemplo, aplicar em atividades empresariais. E o combate a esta prática recebeu reforço. Em julho de 2012, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.683, que amplia as infrações antecedentes que podem caracterizar o crime de lavagem de dinheiro. Com a nova lei, passa a ser considerado lavagem a ocultação ou dissimulação da origem de recurso oriundo de qualquer atividade criminosa, inclusive a ocultação e dissimulação do recurso oriundo de contravenção penal, o que é extremamente importante porque passa a enquadrar como lavagem de dinheiro a lavagem dos recursos do jogo do bicho ou da exploração de jogos de azar. A nova lei permite também a apreensão de bens, até mesmo das empresas usadas pelos criminosos. E mais um detalhe, para fazer isso, o juiz não precisa esperar o final do julgamento. Bem, começar aqui com o doutor Antônio. Qual é o papel do COAF? Para responder essa sua pergunta, acho que é interessante a gente entender um pouquinho da história, como é que isso começou, né? E ver, assim, pelo que passou o mundo. Todo mundo fala de globalização e as pessoas às vezes não entendem bem o que é isso. Mas no fundo a globalização foi uma facilitação enorme nas relações entre os países, seja de telecomunicações, né, informática, tudo isso. Houve uma redução enorme nas barreiras alfandegárias, permitindo então um enorme fluxo de mercadorias e também nas barreiras financeiras, né? Os mais velhos vão se lembrar que mesmo no Brasil, você quando viajava só podia comprar $500, tem aqueles limites. Hoje em dia você nem precisa comprar nada, você viaja com o seu cartão e saca na maquininha lá de fora. Então essas facilidades todas que são presentes, vamos dizer, na economia, né, multiplicaram os fluxos financeiros, etc., mas também são beneficiam também os criminosos, né? E o problema é esse, os criminosos passaram a se valer desses mecanismos para transmitir dinheiro lá para fora, ou para esconder o dinheiro, etc. Então, em 88, houve uma convenção internacional de Viena, ela era focada no tráfico de drogas, né, que segue até hoje sendo um grande problema. E a lógica era tentar enfrentar o crime de uma maneira mais inteligente. Tá? Você vê, historicamente, você combate crime prendendo o bandido. Tá? Isso é muito bonito, essa ideia. O problema é que quando se lida com uma organização criminosa, isso não funciona. Por que não? Qualquer organização, seja lícita ou ilícita, não importa, se você prender o presidente, um diretor, a organização não deixa de funcionar por causa disso. Então, ao mesmo tempo, você prender todo mundo ao mesmo tempo fica difícil. Além disso, as organizações são multinacionais, etc. Então, conclusão, a ideia era tirar o dinheiro dessas organizações. A resposta seria o seguinte: o que quebra uma empresa é falta de dinheiro. Seja uma empresa aérea, seja uma empresa de comércio, temos que tirar o dinheiro dessas empresas. E aí começou um sistema em que, para você identificar os recursos desses criminosos, você envolvia os bancos e, a partir daí, outros setores que tinham que conhecer os seus clientes e informar movimentações suspeitas. Tá? Uma movimentação suspeita não quer dizer que seja uma operação criminosa, mas, assim, uma operação, eventualmente, de uma pessoa que tem um certo padrão econômico, movimentando muito mais dinheiro. Isso sem uma explicação. E não cabe ao banco investigar nem nada, ele simplesmente comunicava isso. E pela convenção, isso era comunicado para as autoridades, Polícia e Ministério Público. Tá? E aí começou o primeiro problema, vamos dizer assim, desse diálogo. Né? A Polícia e Ministério Público levam tudo a sério que você fala com eles. Então,
Isso criou um problema, porque os bancos aí começaram a se retrair, só mandava quando tinham certeza. Mas como o banco não é investigador, ele não ia ter certeza nunca, então não mandava, criou esse problema. A solução para isso surgiu em alguns países, foi criar um órgão no meio dessa relação entre os bancos e essas autoridades. E esse órgão recebeu o nome de Unidade de Inteligência Financeira. Bom, quando o Brasil adotou a Lei 9.613, em 98, esse aí já era o padrão internacional. E o COAF nada mais é do que essa tal Unidade de Inteligência Financeira. Então, o papel, no fundo, dessa unidade é receber, analisar e disseminar essas tais comunicações de operações suspeitas feitas pelos bancos e pelos outros setores, chamados setores obrigados. Tá, então ela tem mais esse papel, talvez, preventivo e de acompanhamento, uma espécie de fiscalização ali, se essa transação há indícios ou não de alguma irregularidade. Isso, ela funciona como um sistema de, vamos chamar assim, levantar a orelha. Tá? Em princípio, o setor privado identifica uma movimentação suspeita, tá? E comunica isso para o COAF. O COAF vai, com essa informação e outras que ele vai obter, verificar basicamente o seguinte: será que vale a pena você investir? Porque você mobilizar a máquina do Estado é caro, né? Custa caro. Então, será que vale a pena enviar isso para a polícia, para o Ministério Público, né? Será que tem elementos aqui suficientes? Quando tem, é feito um relatório enviado. Então, esse relatório, ele no fundo é assim, um aviso falando, tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa estranha acontecendo. Pode até não ser crime. Tá? Então, o papel da inteligência financeira, no fundo, é isso, é alertar para situações que estão ocorrendo, vamos chamar debaixo da aparente normalidade do mercado. Porque a questão é a seguinte: quando nós aqui vamos depositar dinheiro no banco, é igualzinho quando vai o traficante, né? Você vai no caixa, põe o dinheiro, ganha um papelzinho, ou seja, não muda nada. A questão é que não interessa para a sociedade facilitar a vida desse criminoso. E ele oculta dinheiro, no fundo, botando dinheiro no banco, por exemplo, né? Então, a ideia é você eliminar esses caminhos, né, essas facilidades. Só para dar um exemplo, né? Você imaginar uma autoridade policial encontra alguém carregando muito dinheiro. Isso chama a atenção de todo mundo. Uhum. Mas agora, todos nós aqui, no fundo, carregamos dinheiro, mas não em espécie, porque nós temos dinheiro na nossa conta. Então, quando eu ponho dinheiro lá, num banco, que é o lugar de guardar dinheiro, na verdade, eu estou tornando mais difícil para a autoridade identificar que eu sou um criminoso. A ideia desse sistema é exatamente fazer com que esse dinheiro, de uma pessoa que não poderia ter esse dinheiro no banco, que essa informação seja fornecida, aí sim, para a unidade de inteligência. E aí, dependendo do caso, ela vai comunicar para as autoridades, né, Polícia, Ministério Público e a própria Receita, inclusive. Doutor Roberto Biasoli, quais são os tipos mais comuns de lavagem de dinheiro? Na verdade, os mais comuns é o que a gente está acostumado a ver, os laranjas, né, os famosos laranjas, os testas de ferro, que é do gênero laranja, se misturam aí, mas também atuam como um terceiro aí, que já tem um conhecimento mais próximo do criminoso. O laranja é aquele que não tem o conhecimento mais próximo. Você tem o envio de dinheiro para o exterior, né? Tem empresas offshore, os paraísos fiscais, que são países que têm uma legislação que auxilia, né, a esses criminosos a manter sigilo de informações. Você tem a mescla de dinheiro ilícito com dinheiro lícito. Então, existem negócios, ramos de negócio, em que a fiscalização é mais complicada de se identificar qual é a receita, se ela é lícita ou ilícita. Um exemplo, restaurantes, hotéis, né? Então, na verdade, assim, existem mecanismos mais comuns, mas a criatividade é muito grande. Então, a gente tem exemplos de tudo quanto é tipo e dos mais complexos, que aí são operações financeiras que necessitam, obviamente, de uma assessoria de especialistas, né, que aí criação de grandes grupos societários, remessas para diversas instituições, e operações simuladas de empréstimo, leilões, né, de gados, de bens de alto valor. Então, todo o comércio, todo o sistema, o ramo do sistema financeiro em que se possibilita, né, dificultar a precificação, o controle, é um ambiente favorável para a lavagem de dinheiro. Acho que é importante lembrar o seguinte: lavar dinheiro nada mais é do que você tentar ocultar a origem ilícita do dinheiro. Então, assim, se for falar em volume, qual é o jeito mais comum de lavar dinheiro? Depositar dinheiro em banco. Tá? Quer dizer, você põe dinheiro no banco, por quê? Porque lá dentro está no meio de um monte de mais dinheiro, né, ele desaparece. Mas, no fundo, é só isso. Então, ela pode ser uma operação simples, como depositar o dinheiro num banco,
como complexa, fazer uma operação bicicleta com o Uruguai, montar uma empresa não sei aonde, no outro país. Quer dizer, então você tem várias possibilidades. Mas você pode, por exemplo, no comércio exterior, subfaturar ou superfaturar, depende de onde você quer deixar o dinheiro, e assim vai. Então você tem várias formas de fazer. E o Roberto deu vários exemplos aqui de casos concretos, inclusive, que já ocorreram. Mas, no fundo, eu diria assim, qualquer ramo de negócio pode ser usado para lavagem de dinheiro. Exatamente. O que esse sistema procura evitar é que as empresas de bem, as empresas honestas, sejam usadas inadvertidamente para lavar dinheiro dos outros. Entendeu? Se você monta uma empresa para lavar dinheiro, você não vai, no fundo, participar desse sistema que nós estamos falando, não vai comunicar nada para o COAF, etc. Então, por quê? Você é uma empresa do mal, vamos dizer assim. O que a gente não quer é que as empresas de bem, os cidadãos honestos, etc., que eles sejam usados por um terceiro que cometeu um crime e quer usar a boa imagem daquela pessoa para lavar dinheiro. Então, isso você poderia, quando eu falei em banco, é isso. Se o banco não quer ser usado, ele vai estar atento e comunicar as situações. Agora, se ele está ajudando, aí é uma outra questão. Pois é, isso que eu ia, essa parte o banco é uma instituição extremamente importante nessa, tanto para quem quer fazer lavagem, tanto para o Estado que não quer permitir essa lavagem. Ou seja, há uma fiscalização assim, mais efetiva. E aí eu não digo nem por parte do COAF, mas, por exemplo, o Banco Central atua em cima. Seria também papel, eu não sei, vocês podem dizer... O papel é do Banco Central, sem dúvida. Quer dizer, o COAF não tem nenhuma obrigação ou responsabilidade de supervisão sobre o sistema financeiro. Isso é integralmente do Banco Central. E ele faz um bom trabalho. Inclusive, recentemente, se não me falha a memória... Carta circular recente. Então, saiu uma nova regulação, etc. Mas o sistema de avaliação do Banco Central foi muito bem avaliado no exterior. Me esqueci o nome agora do fórum, mas é um fórum internacional e o sistema brasileiro de supervisão bancária foi muito elogiado. Então, talvez tenha o melhor do mundo. Não quer dizer que não aconteçam problemas, mas também não é fácil você chegar e pegar no meio de milhões de transações, imaginar que todos os casos serão automaticamente detectados, porque realmente não vem carimbado na testa, que assim, sou bandido, sou produto de crime. Não é assim tão fácil. Agora, o banco, por exemplo... Imagino que em alguns casos, nós não sabíamos. Tem esse tipo de... Pois é, tem, mas a regulação do Banco também Central... recebe o quê? Seria o quê? Há a prisão de alguém do banco, há uma multa para o banco, o que que acontece? Não, pode acontecer as duas coisas. Existe uma regulação do Banco Central que traz até as tipologias mais comuns de lavagem de dinheiro nos bancos, para facilitar a vida das instituições financeiras. Dizendo, olha, ao se deparar com uma situação como essa, me comunica porque isso é suspeito. Presta uma atenção especial. Então, se um gerente, vamos usar como exemplo, se deparar com uma situação como aquela e não comunicar, aí o indício de participação no crime é muito grande. A instituição financeira, como parte do sistema financeiro, responde administrativamente, um processo administrativo de ter descumprido a legislação de lavagem, mas esse gerente pode ser responsabilizado penalmente como partícipe do crime de lavagem, porque ele está ali conhecendo aquela situação, sabe que o seu regulador o avisou daquilo e ele não está tomando as precauções. Então, isso está muito claro. A norma do Banco Central traz até uma tipologia de depósitos em dinheiro, em espécie, com notas mofadas ou pintadas, manchadas de vermelho. Então, vai a detalhe para ajudar as instituições financeiras para que elas ajudem o sistema de prevenção. Então, a desculpa de, olha, não estava sabendo, ela é um pouco complicada, até porque quem está no dia a dia sabe muito bem quem é mais fácil de diferenciar, não é que sabe muito bem. Óbvio que tem situações que não se consegue. Não são óbvias. Mas há situações muito óbvias de operações suspeitas. O fator, o princípio fundamental desse sistema se chama conheça seu cliente. Então, tem dois pilares principais. O primeiro, que vale para os bancos e todas as outras empresas, é conheça seu cliente. Isso aí é uma obrigação fundamental. Ele tem que saber quem é você, quem sou eu, Roberto, ele tem que saber quem é quem. A partir daí é que ele vai ser capaz de avaliar se a movimentação financeira é ou não suspeita e, portanto, deve ser comunicada. Então, que é o segundo, vamos dizer, a segunda coluna, que são as comunicações de operação suspeita. Então, a questão é assim, você tem sempre que analisar caso a caso. É possível que você não tenha percebido alguma coisa? É possível, porque o sistema não é perfeito. Como disse, são bilhões de transações ocorrem dia a dia, os bancos têm desenvolvido sistemas informatizados, treinamento, etc. Tudo isso tem ajudado,
Mas pode não captar alguma coisa? Pode. Isso pode acontecer. Agora... Até porque o outro lado está se especializando cada vez mais. Exatamente. O outro lado não está querendo fazer nada que chame atenção, muito pelo contrário. Agora, também ocorre quando você percebe um certo descaso no trato disso. Quando ocorrem coisas que seriam, obviamente, chamando atenção e que a instituição, seja financeira ou qualquer uma obrigada, deixa de comunicar. Tá? Aí é que você começa a ultrapassar a linha, vamos dizer assim, de um descumprimento administrativo e entra mais já para o campo criminal. Aí a resposta não vai ser para o Banco Central, vai ser para o Ministério Público, né, para a Polícia Federal. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Fórum. Até já. Estamos de volta ao Fórum, que hoje discute a lei que amplia o rigor contra a lavagem de dinheiro. Roberto Biasoli, quais as novidades trazidas aí por essa mais recente norma? São muitas. Por exemplo, a principal novidade é que não existe mais um rol de crimes antecedentes, uma lista fechada de crimes antecedentes como havia na lei anterior. O crime de lavagem ele é sempre o crime relacionado a um crime antecedente, que gera o lucro. Né, que gera o dinheiro ou os bens que precisam ser lavados. Perfeito? Seja o tráfico de drogas, na lista tal. antecedente você tinha tráfico de drogas, você tinha crimes de corrupção, você tinha crimes praticados por organizações criminosas, que acabou de ter um julgamento desfavorável, né, no Supremo Tribunal Federal, considerando que não há tipificação de organizações criminosas. Então essa lei vem para melhorar o sistema, trazendo já a novidade de não ter uma lista de crimes antecedentes e mais, também se relacionar a contravenção penal. E, no caso, a gente tem os jogos de azar como um dos principais delitos que geram muito lucro e que acabam ficando com a penalização muito ineficaz. Então, hoje não existe mais essa lista. Você tem um outro mecanismo extremamente relevante que essa lei trouxe, que é a alienação antecipada de bens. Então, nós temos uma previsão que não dá muita segurança aos magistrados concederem a alienação antecipada de bens apreendidos no curso de uma ação penal, e essa lei veio dar uma segurança muito maior, porque hoje nós temos aí praticamente 2,5 bilhões de reais de bens apreendidos constantes de um sistema, né, que o CNJ é o responsável pela gestão, que é o Sistema Nacional de Bens Apreendidos, e que estão muitas vezes parados num pátio de uma polícia, num depósito judicial, se deteriorando. A nova lei, então, permite que, se a manutenção desse bem for onerosa, e esse bem tiver qualquer grau de depreciação, ele pode ser alienado antecipadamente, ou seja, no curso do processo. Tá certo? Então, isso é uma garantia para o cidadão, uma garantia para o Estado. Ou seja, ele pode ser vendido ou ir a leilão? Exatamente. O dinheiro vai ficar depositado numa conta judicial. Se, ao final, houver a condenação transitada em julgado, esse recurso vai ficar ou para a União ou para os Estados, que agora a lei traz a novidade também de ir para os Estados. Né? Se ele for absolvido, ele vai ter aquele recurso corrigido. Então, isso é uma garantia dos dois lados. Você tem outra novidade também muito importante, que é a possibilidade do acesso dos delegados de polícia, dos membros do Ministério Público, terem acesso a dados cadastrais de empresas de telefonia, do Tribunal Superior Eleitoral, de empresas de internet, de instituições financeiras. E nós estamos falando de dados cadastrais. Não estamos falando de nenhuma quebra de sigilo e de intimidade. Estamos falando de dados que estão disponíveis em cartórios, que estão disponíveis em praticamente muitas empresas da iniciativa privada têm esses dados disponíveis. Não há uma violação. Até essa lei, muitas vezes, para uma autoridade policial ou Ministério Público poder ter acesso a esse dado, ele teria que onerar o judiciário, fazer um pedido para um juiz, para ter o afastamento de um suposto sigilo, que muitas vezes as decisões vinham, que não há sigilo, mas isso só onerava e perdia tempo no processo. E hoje a lei traz essa previsão também. Traz a previsão da possibilidade de utilização desses bens que estão apreendidos no processo pelas agências de aplicação da lei, aí, polícia, Ministério Público, o próprio Judiciário, e também, se ao final do processo houver condenação, esses bens têm assegurada a sua utilização por esses mesmos órgãos. Porque hoje você tem, ao final de um processo, o perdimento ele vai para uma conta do Tesouro, né? E aí ou vai para o FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário, que tem tem um objeto específico que é de aprimoramento do sistema penitenciário, ou se tiver relação com o narcotráfico, ele vai para o FUNAD, que é o Fundo Antidrogas. Com relação ao narcotráfico, nada mudou. Tá? A lei não,
os bens, o perdimento desses bens, os valores que você obtiver com uma condenação penal desses bens relacionados ao tráfico de drogas, eles vão poder ser utilizados por essas agências de aplicação da lei. Então, assim, tem muitas outras alterações, mas basicamente, a grosso modo, são essas que trazem uma grande evolução para o sistema e põe o Brasil com uma legislação de terceira geração, junto com os países que têm as legislações mais avançadas no combate à lavagem de dinheiro. A nova lei ela expandiu também o número de, vamos dizer, setores obrigados, né? Esses avanços, até bom dizer, eles surgiram também numa discussão, reuniu vários órgãos de governo, na verdade mais de 80, que é uma reunião coordenada pelo Ministério da Justiça, chamada ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção, né? E nesse fórum foram identificados vários aspectos de evolução da lei. Então, foram mencionados alguns assim, de processo penal, a eliminação dos crimes antecedentes. Agora, tem outros aspectos, vamos chamar mais operacionais, que também foram afetados, né? Nós falamos muito de bancos no outro bloco, né? Realmente, esse sistema não conta com a participação só de bancos. Você já tinha no sistema financeiro, seguradoras, mercado de capitais, etc. Mas tinha algumas entidades que estavam faltando, né? Por exemplo, cartórios, tá? Então, cartórios de registros de imóveis, cartórios de notas. Por quê? Porque você pode usar esses instrumentos para forjar operações, tá? Assessorias profissionais, né? Também nós falamos no último bloco, quando estávamos falando de modalidades de lavagem, de operações complexas, etc. Então, muitas vezes, um profissional de bem, um contador, um economista, pode ser um advogado, um engenheiro, não importa a profissão, você é procurado por alguém para usar a sua expertise para ajudar a montar um esquema. Agora, isso é perfeitamente razoável se quem te procurou é uma empresa legítima, porque você ter também negócios em offshore, todas as grandes empresas têm e não tem crime nisso, porque a pessoa está buscando lá pagar menos imposto, né? Certo, o secretário da Receita vai ficar triste, mas é uma coisa que, vamos dizer, acontece. O problema é que quando esse que vem te procurar para ajudar a montar um esquema, não tem uma fonte muito clara de riqueza, entendeu? E, no fundo, você vai estar ajudando a ele a lavar dinheiro, né? Então, esses profissionais, agora, a lei também os incorporou como chamados sujeitos obrigados, né? Pessoas que são obrigadas a conhecer o cliente e comunicar a operação suspeita. Leilões de gado, responsável por transferência de artistas, desportistas, né, atletas, jogador de futebol, essas coisas. Então, essa lei, ela incorporou as experiências internacionais e do próprio Brasil na implementação. E eu poderia dizer assim, hoje você está satisfeito com a lei? Estou, tá? Eu acho que foi um grande avanço. Mas não quer dizer que daqui a mais uns anos nós não tenhamos que mudar novamente. Nós, por anos e anos, o mundo passou criando mecanismos para ajudar o lavador de dinheiro, tá? Criando tipos de empresa, modalidades, trusts, empresas, sociedades anônimas, coisas que você não identifica o dono, tá? Contas bancárias numeradas, cheque ao portador, isso tudo são coisas que a história foi criando para facilitar a vida, no fundo, dos criminosos. E hoje em dia o mundo está andando no caminho inverso, tá? Acabando com esses fatores. Infelizmente, ainda tem muita gente que não entendeu isso, que ainda pensa saudosamente da época antiga. Mas o fato é que cada vez você percebe que aquele isolamento que havia no mundo, né? Só para você ter uma ideia, uns anos atrás, você sabia que alguns países permitiam você descontar do seu imposto de renda a corrupção paga no exterior? E países desenvolvidos da Europa, não estou falando de países, né, do quinto mundo, não. Países de primeiro mundo. Por quê? Porque era considerado que a corrupção era como se fosse uma graxa para mover as engrenagens do comércio internacional. A mentalidade é assim, lógico, nenhum desses países admitia a corrupção no seu próprio país, né? Mas quando era dos outros países, ele falou, não, o que passa lá é problema dele, tá? Essa mentalidade mudou, tá? Isso já não é mais permitido. A gente está vendo a mesma movimentação na área fiscal, tá? Impostos. Aqueles países que não cooperavam, não davam informação, agora também estão mudando. Então, assim, está havendo uma revolução no relacionamento entre os países. Bem, eu quero aqui agradecer ao Roberto Biasoli, ele que é coordenador geral de articulação institucional do Ministério da Justiça, e também ao Antônio Gustavo Rodrigues, que é o presidente do COAF. E por aqui fica também o nosso programa Fórum de hoje. Obrigado e até o próximo encontro.